Luzes neon pintavam o céu noturno em tons vibrantes, um espetáculo deslumbrante que nunca dormia. Veículos voadores cruzavam os cânions de concreto, suas partes inferiores brilhando como vagalumes. Esta era Nova Lumina, uma cidade que pulsava com energia, um testemunho da engenhosidade e ambição humanas. Mas mesmo em meio ao brilho, as sombras espreitavam, lugares onde o brilho da cidade não conseguia alcançar. Rafael conhecia bem essas sombras. Ele as havia percorrido como um caminhante das sombras, um agente especial de elite encarregado de manter a ordem nos subterrâneos da cidade. Agora, ele buscava consolo no zumbido silencioso de sua oficina, cercado pelas ferramentas de sua vida passada. Seus dias eram gastos criando esculturas intrincadas de relógio, cada tic-tac um contraponto rítmico à sinfonia caótica da cidade. Ele encontrava paz no cheiro metálico de engrenagens e no deslizar suave de ferramentas de precisão. Era muito diferente do cheiro metálico de sangue e da mordida fria do medo que se agarrou a ele durante seus anos na força. A aposentadoria havia sido um bálsamo, uma chance de enterrar os fantasmas que o assombravam. Mas o passado tinha um jeito de alcançá-lo, não importava o quão rápido ele corresse. Enquanto a cidade do lado de fora de sua janela se preparava para dormir, uma chamada atravessou a noite, destruindo a paz frágil que ele havia construído. Uma chamada que o arrastaria de volta para a escuridão da qual ele lutou tanto para escapar. Rafa! A voz do outro lado estava impregnada de terror. Eles a levaram. Eles levaram a Ana. As palavras o atingiram como um golpe físico. Ana, sua irmã, sua única família restante, a única luz brilhante em sua vida, havia partido. O sangue sumiu de seu rosto, deixando para trás o frio glacial do pavor. Seu coração batia contra suas costelas como um pássaro frenético desesperado para escapar de sua gaiola. Ele não perdeu tempo com banalidades ou garantias. Ele sabia que a voz do outro lado pertencia a Lena, a amiga mais próxima de Ana, e seu medo era palpável. Lena, vá com calma, ele ordenou, sua voz de aço. Me diga o que aconteceu. Lena, lutando para recuperar a compostura, contou os eventos horríveis. Uma van preta, elegante e silenciosa, havia surgido do nada. Homens mascarados, seus olhos frios e calculistas, haviam emergido, arrebatando Ana do mercado de rua lotado e desaparecendo nos becos labirínticos. Raiva, crua e consumidora, percorreu Rafael. Ana era tudo o que lhe restava. Ele jurou protegê-la após a morte prematura de seus pais, uma promessa feita ao lado de seus túmulos. E agora, alguém ousou tirá-la dele. Um grunhido baixo escapou de sua garganta, uma promessa de retribuição. Ele destruiria Nova Lumina, peça por peça, até encontrá-la. Os subterrâneos da cidade, um lugar que Rafael conhecia muito bem, o aguardavam. Era repleto de informantes, contrabandistas e sussurros no escuro. Ele navegou pelos becos mal iluminados com a desenvoltura de quem conhece o caminho, seus sentidos em alerta máximo. Anos operando nas sombras haviam aprimorado seus instintos a um fio da navalha. Ele se movia como um fantasma, sua presença quase imperceptível em meio à multidão e às placas de neon brilhantes. Sua busca o levou ao O Droid Bêbado, um bar decadente e notório onde segredos eram negociados tão livremente quanto os aprimoramentos cibernéticos ilegais que alguns clientes ostentavam. O ar era denso com o cheiro de bebida sintética barata e desespero. Rafael examinou a sala, seu olhar demorando-se em cada rosto marcado, cada olhar furtivo. Ele encontrou seu alvo caído sobre uma mesa lascada, uma figura esfarrapada bebendo uma bebida azul brilhante. Viper, Rafael cumprimentou, sua voz baixa e perigosa. O homem, assustado, olhou para cima, seu único olho arregalando em reconhecimento. Viper era um corretor de informações, um negociante de segredos, e Rafael sabia que lhe devia um favor, uma dívida que ele estava prestes a cobrar. Viper, sua voz um sussurro rouco, confirmou as suspeitas de Rafael. Ana havia sido levada pelos Sombrios, uma organização criminosa implacável, conhecida por sua brutalidade e controle férreo sobre o submundo da cidade. Seu líder, uma figura sombria conhecida apenas como o Espectro, era considerado um mestre estrategista, sempre 2 passos à frente. Mas o que Viper revelou a seguir lhe deu calafrios na espinha. Os Sombrios não estavam mais contentes em controlar apenas o submundo. Eles estavam planejando algo grande, algo que ameaçava mergulhar Nova Lumina no caos. Um apagão em toda a cidade, orquestrado para coincidir com uma cúpula das figuras mais poderosas da cidade. Durante o apagão, os Sombrios,
assumiriam o controle da rede elétrica central da cidade, mantendo Nova Lumina como refém. O plano era audacioso, beirando a insanidade, mas Rafael sabia que o espectro não era de fazer ameaças vazias. Seu sangue gelou ao perceber o verdadeiro alcance de seu plano. Não se tratava mais apenas de Ana, tratava-se do destino de toda a cidade. Seção 5 – Ascensão para o confronto. Armado com a informação de Viper, Rafael rastreou os sombrios até seu quartel-general. Um arranha-céu imponente que perfurava as nuvens, seu ápice perdido no crepúsculo perpétuo dos níveis superiores da cidade. Este não era um prédio comum, era uma fortaleza de aço e sombra, um símbolo do poder e ambição da organização. Ele contornou os pontos de verificação de segurança, seus movimentos fluidos e silenciosos, um fantasma na máquina. Ele escalou o exterior do prédio, utilizando poços de manutenção ocultos e ganchos de luta. Seus movimentos uma sinfonia de agilidade e risco calculado. Cada movimento para cima o aproximava de Ana, mais perto de um confronto que ele sabia que não poderia evitar. À medida que ascendia, a cidade se desdobrava abaixo dele, uma tapeçaria de luz e sombra. Ele quase podia ouvir suas batidas cardíacas, o pulso de milhões de vidas entrelaçadas, alheias ao perigo à espreita em seu meio. O peso de sua segurança, seu futuro, pesava sobre seus ombros. Ele não iria falhar com eles. Seção 6. Duelo sob o céu neon. Ele finalmente chegou ao telhado, uma extensão extensa de aço e vidro, banhada pelo brilho etéreo da paisagem urbana. O vento uivava ao seu redor, chicoteando seu casaco como a capa de um fantasma. E lá, silhueta contra o panorama luminoso, estava o espectro, de costas para Rafael, Ana amarrada e amordaçada a seus pés. Você tirou algo de mim, a voz de Rafael, embora mal fosse um sussurro, cortou o vento como uma lâmina. O espectro se virou, um movimento lento e deliberado, seu rosto oculto por uma máscara que lembrava uma caveira, suas órbitas vazias brilhando com uma luz sinistra. Apenas o que era meu por direito, ele rosnou, sua voz um eco distorcido amplificado pela caveira metálica. O olhar de Rafael permaneceu fixo em Ana, seu coração doendo com a situação dela. Ele podia ver o medo em seus olhos, mas também um lampejo de desafio. Ela era uma lutadora, assim como ele. Deixe-a ir, Rafael rosnou, sua mão pairando perto da arma escondida presa ao seu tornozelo. Isso não precisa terminar em derramamento de sangue. O espectro soltou uma risada sem humor, o som irritando os nervos de Rafael. Tudo termina em derramamento de sangue, ele zombou, e esta noite, Nova Lumina se afogará nele. Seção 7. Vitória e seu preço. A luta foi um borrão de movimento e aço. Rafael, um turbilhão de golpes precisos e reflexos rápidos como um raio, lutou com o desespero de um homem possesso. Ele se esquivou de explosões de energia que iluminaram o céu noturno, o ar crepitando com poder bruto. O espectro, um oponente formidável, revidou com uma crueldade assustadora, seus movimentos fluidos e imprevisíveis. Cada defesa, cada golpe, era uma prova de suas habilidades, uma dança mortal no precipício do esquecimento. Mas Rafael era movido por algo mais do que apenas habilidade. Ele lutou por Ana, pela cidade que jurou proteger, pela esperança que brilhava mesmo nas sombras mais escuras. Ele lutou pela promessa que fez aos pais, uma promessa gravada na dor e selada em sangue. No final, foi a determinação inabalável de Rafael, sua recusa em ceder, que mudou o jogo. Ele desarmou o espectro, fazendo a arma de energia cair ruidosamente no telhado, seu brilho extinto. O espectro, com a máscara quebrada, revelando o rosto de um homem consumido por sua própria ambição, investiu contra Rafael em um ato final de desespero. Rafael reagiu instintivamente, seu punho se conectando com o maxilar de O Espectro, o som ecoando na noite. O espectro desabou no chão, seu reino de terror finalmente acabado. Seção 8. Uma promessa forjada à luz do fogo. Rafael correu para o lado de Ana, seu coração batendo forte no peito. Ele arrancou a mordaça de sua boca, suas mãos tremendo ligeiramente. Ana, você está bem? Ela o abraçou, seu pequeno corpo tremendo de alívio. Rafa, eu sabia que você viria. Ele a abraçou com força. O calor de seu abraço um contraste gritante com o aço frio do telhado, e o medo ainda mais frio que o havia dominado.
Naquele momento, ele jurou nunca mais deixar que algo assim acontecesse de novo. Enquanto sirenes soavam ao longe, sinalizando a chegada das autoridades, Rafael observou as luzes da cidade voltarem à vida. O apagão havia sido evitado. Os sombrios não existiam mais, e Nova Lumina podia respirar novamente. Seção 9. A cidade prendeu a respiração. Na sequência, Rafael observou enquanto as autoridades invadiam o arranha-céu, prendendo os tenentes restantes de O Espectro. A cidade estava segura por enquanto, mas ele sabia que a luta estava longe de terminar. Sempre haveria outra ameaça, outra sombra à espreita nos becos iluminados por neon. Ele havia experimentado a paz, tentou enterrar seu passado, mas algumas batalhas, ele percebeu, estavam destinadas a serem travadas. Algumas promessas estavam destinadas a serem cumpridas. Enquanto ele olhava para a cidade, seu horizonte em chamas com 1 milhão de luzes, ele sabia que não poderia virar as costas para ela, nunca mais. Nova Lumina, uma cidade de luz e sombras, tinha um jeito de puxá-lo de volta, de lembrá-lo de que mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança ainda brilhava. E Rafael, o ex-agente que buscava consolo em engrenagens de relógio, se viu abraçando o papel de protetor mais uma vez. Ele era o guardião silencioso da cidade, seu protetor vigilante, um guerreiro das sombras de pé entre a luz e a escuridão invasora. E ele estaria pronto, sempre.